Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por esse momento. Aleluia. Eu quero louvar e saudar a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero saudar os irmãos em Cristo que estão aqui comigo, os meus seguidores, louvado seja Deus. Hoje, dia 16 de janeiro de 2025, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para falar da palavra dEle. Amém, irmãos? Peço que os irmãos comentem, curtem e compartilhem esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. No dia de hoje, o Senhor nos deu essa mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E o título diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Louvado seja Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados. Aleluia! E exclamaram: é um fantasma. E, temidos de medo, gritaram. Louvado seja Deus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus nesta palavra, pela santa palavra de Deus. O Senhor nesta manhã, Ele diz para mim e para você, que Ele está acalmando o vento, porque o vento é contrário. Aleluia. O vento que está ao contrário. Vento ao contrário quer dizer adversidades, problemas, impedimentos. Louvado seja Deus. E na manhã desse dia, Ele está repreendendo o vento contrário na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque Ele é bom. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele sabe que tu estás passando. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe dos teus impedimentos, de tudo que você tem passado, aleluia. Ele conhece você e a mim. Conhece a mim e a você infinitamente mais do que eu mesmo e você mesmo. Louvado seja Deus. E ali, ele estava ali orando, bendito seja Deus com os discípulos. E ali Jesus decidiu dispensar os discípulos e aqueles que o seguiam. E o Senhor Jesus foi ao monte orar sozinho, louvado seja Deus. E ali colocou os discípulos no barco e os despediu, aleluia, louvado seja Deus. E ali os discípulos foram para o outro lado, louvado seja o nome do Senhor. E nessa caminhada, nessa navegação, começou uma tempestade e o vento começou a ser contrário e as águas açoitavam o barco e os discípulos ali dentro começaram, aleluia, a se afligir, a ter medo, a ficarem aterrorizados. E não é diferente comigo e com você, meu amado seguidor, meu amado irmão, minha amada irmã. Não é diferente quando os ventos são contrários para mim e para você. Nós ficamos com medo, aterrorizados, nós fraquejamos na nossa fé. E na manhã deste dia, o Senhor está, aleluia, repreendendo o vento contrário sobre a minha vida e sobre a tua vida. E está perguntando para mim, cadê a sua fé? Por que duvidas? Louvado seja Deus. E ali o Senhor, descendo do monte, foi ter com os discípulos, aleluia, no mar. E o Senhor foi andando por sobre as águas. Quando chegando perto do barco, aleluia, os discípulos viram que alguém estava por sobre as águas. E eles ficaram mais uma vez aterrorizados, com medo, dizendo, é um fantasma. E imediatamente o Senhor Jesus falou, não temais. E Ele fala para mim hoje, para você, não temais, aleluia. Porque é o Senhor Jesus que está ali, louvado seja Deus. E Ele está aqui. E Ele está ali, esteve ali com o Senhor, com os discípulos. E Pedro, aleluia, olhando, viu que era Jesus, bendito seja Deus. E Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou, vem Pedro, louvado seja Deus. Ele está me chamando, está te chamando hoje. Vem, o Senhor está nos chamando. E Pedro ali, sem medo, sem temor, aleluia, desceu e colocou os pés sobre as águas e começou a andar sobre as águas. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos ensina que quando estamos olhando para Ele, com fé nele, nós podemos andar por sobre as águas. Mas durante a caminhada, louvado seja Deus, vêm as adversidades, as tempestades, os maremotos, as dificuldades, os problemas, louvado seja Deus. E os problemas, quando batem na nossa perna, fazem a gente sucumbir, tirar os olhos de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro, aleluia. E Pedro ali afundou, porque Pedro olhou para o problema, olhou para as ondas que batiam nas suas pernas. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus prontamente pegou a mão de Pedro, aleluia. O trouxe para cima, louvado seja Deus. E disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmão, se eu e você não duvidar, se eu e você tivermos fé em Cristo Jesus, olharmos só para Ele, nós vamos chegar do outro lado, por cima das águas, aleluia. Glória ao nome santo de Jesus. Nós andaremos por cima das águas. Bendito seja o nome santo de Jesus. Por cima dos problemas nós vamos passar.
Bendito seja Deus. Aleluia. E o Senhor nos traz, aleluia, nos traz essa passagem hoje para mostrar: não tire os olhos de Cristo e você vai andar por cima das águas, por cima dos problemas. Os problemas não vão deixar de vir, mesmo andando ao encontro de Cristo. Aí é que os ventos vão soprar contrário, as águas, as ondas vão bater nas tuas pernas para tentar te afundar. Mas se os teus olhos estiverem em Cristo, em Jesus, se os teus olhos estiverem nele, você não vai afundar, você vai passar por cima de problemas, por cima das dificuldades, por cima de todas as tormentas, porque Jesus é Ele que nos faz andar por cima das águas. Louvado seja Deus. E ali o Senhor subiu com Pedro, pegou Pedro de submerso, trouxe para cima das águas e foram andando por cima das águas até o barco. Essa é a passagem de hoje, meus irmãos. Fique com os olhos em Cristo. Não tire os seus olhos de Cristo, porque as tormentas vão vir, os problemas vão chegar, as adversidades vão chegar. Mas se os teus olhos e os meus olhos estiverem em Cristo, nós vamos andar por cima das águas. Amém, amados irmãos? Fiquem com os olhos em Cristo, fitem os seus olhos em Cristo. Não tire os seus olhos dele. Não tire, porque Pedro tirou e afundou. Fique com os seus olhos em Cristo. Não tire os olhos do Senhor. E Ele vai te levar por cima das águas. Amém? Que o Senhor Deus te dê um dia de paz, de graça, de misericórdia, te dê vitórias no dia de hoje. Amém, amados irmãos? E até a próxima, em nome de Jesus.